Hoje é sexta-feira, 17 de outubro de 2014. Está começando nesse instante mais uma edição do RP Notícias. Sejam bem-vindos aqui na programação da nossa TV RP Canal 9. E vamos direto aos destaques dessa edição. Olha aí, grupo protesta contra o aumento da tarifa de ônibus aqui em Ribeirão Preto. Olha, as urnas deixaram mensagens aqui na cidade. Um terço do eleitorado, desprezou aí o voto para deputados estaduais e federais. Olha aí, manifestação aí de entidades são contrárias ao reajuste do salário da prefeita proposto pela Câmara. Essas e outras notícias você confere agora no RP Notícias. Olá, este é o RP Notícias, a sua revista diária de informação e entretenimento. Muito obrigado por usar o carinho da sua audiência e estarem conosco aqui diariamente. E vamos agora saber como é que anda o tempo hoje e também para o final de semana. Olha, nesta sexta-feira o sol aparece, mas tende a ficar nublado, muita nebulosidade, mas sem possibilidade de chuva. Temperatura muito quente. Chega a 41 graus de máxima e a mínima de 24. Dia bem quente aqui, bem típico de verão e nada de chuva. Para o final de semana, as temperaturas vão se manter no mesmo patamar, chegando até 42 graus. Existe uma pequena possibilidade de chuva no domingo, mas não é certeza. Tempo igualzinho, sol passando a nublado e muito calor. Então, cuidado aí, protetor solar sempre. Vamos saber onde é que estão instalados os radares hoje e também no final de semana. Olha, para essa sexta-feira, a Transerp nos informa que os radares estão instalados nas seguintes avenidas. A Avenida Eduardo Andréia Matarazzo, lá o limite é de 70 km por hora. A Avenida Henri Nestlé, o limite é de 60 km por hora. A Avenida Marechal Costa e Silva, limite de 60 km por hora. Amanhã, sábado, teremos radares também nas seguintes avenidas. A Avenida Costabile Romano, limite lá é de 60 por hora. A Avenida Maurílio Biagi, limite de 70 km por hora. E a Avenida Presidente Vargas, limite de 60 km por hora. O radar fixo fica instalado na Dr. Celso Charuri, o limite lá é de 70 km por hora. Olha aí, mais um protesto aconteceu na cidade ontem, quinta-feira. Protesto em relação ao aumento da passagem do ônibus urbano. Reuniu cerca de 70, até entre 70 a 90 pessoas, segundo a Polícia Militar. Ele começou lá em frente ao Teatro Pedro II e os manifestantes chegaram a queimar aí uma roleta de ônibus no cruzamento da Independência com a 9 de julho. Claro, estão contra o aumento do reajuste de R$ 2,80 para R$ 3,00, né, que aconteceu no final de semana passado. Bom, o pessoal deixou bem claro que não gostou do aumento e que está pesado para o bolso do consumidor, principalmente para quem usa o transporte coletivo para trabalhar, às vezes até mais de um por dia. 2 para ir, 2 para voltar, a coisa começa a pesar no final do mês. Tá. Quem não está contente também com a nova sistemática são os estabelecimentos comerciais de Ribeirão Preto, que estão servindo de postos de recarga do cartão, né, do ônibus, né? E eles estão enfrentando dificuldade tanto para atender os usuários e como também para fazer os repasses. Eles reclamam que o sistema, problemas do sistema na hora de fazer a recarga, né? Pouca valorização dos serviços, a comissão é muito baixa, né? E até a falta dos cartões magnéticos. Atualmente existem 420 pontos de recarga aqui em Ribeirão. A concessionária justifica que são queixas isoladas. Não sei se é isso não, né? Para variar, em vez de buscar uma solução para o problema, buscam desculpas. Está na hora de mudar isso aí também, né? Inclusive o pessoal está reclamando que
que se, por exemplo, tiver algum erro na recarga do cartão, o ônus fica para o lojista que está tentando prestar um serviço, né? Além de prestar esse serviço, talvez ganhar uma comissão que nem sempre vale a pena. Está muito mais com o prestador de serviço. As dificuldades tão difíceis de serem resolvidas. O povo não está contente. Será que isso não é nenhuma sinalização? Precisa pensar nisso, né? Jogar na cara do povo, né, tudo que acontece e deixar que eles se virem. E olha aí, nas urnas deram um recado, né? 1/3, 33% do eleitorado aqui de Ribeirão Preto não deu bola para e nem votou para deputados estaduais e federais nessa eleição. Com isso, né, esse resultado, esse 1/3 de não votação, a cidade perdeu a possibilidade de ter feito pelo menos mais 2 representantes, um federal e outro estadual. Claro, né, perde representatividade, mas é a opção do eleitorado, né? E por que dessa opção? A chamada eleição proporcional, né? Isso quer dizer que o número de votos total de cada legenda é quem define o número de vagas, né? E nem sempre votar branco ou nulo representa a vontade do eleitor. A maioria das vezes mostra falta de conhecimento do sistema eleitoral. Isso é uma coisa importante que deveria ser feita a partir da Câmara dos Vereadores de cada cidade e depois da as Assembleias Legislativas e também Câmara Federal. O desconhecimento é muito grande. Ribeirão Preto vai contar com 3 deputados estaduais e 2 federais. Poderia ter um número maior, né? São 429.540 eleitores que estavam aptos para votar nessa eleição, mas 336.700 compareceram às urnas. Isso aí no primeiro turno, representa uma abstenção de 21,6%. 92.949 pessoas não votaram. Para deputados estaduais, 29.710 votaram em branco e 33.298 optaram por votar nulo. No final, apenas 273.513 escolheram um candidato, né, dos 429.649 eleitores. Fica bem claro por que vai se perdendo representação. Então, não sei se há interesse, mas eu acho que como político tem interesse em mostrar como é que é o processo eleitoral, principalmente com relação às eleições proporcionais, né? Onde o eleitor ainda, a grande maioria, não tem noção do que acontece com o voto dele quando ele quer até fazer um protesto, né? Agora, fazer protesto para votar nos tiririca da vida, tenha santa paciência, né? Isso aí não deveria acontecer nunca, mas tem gente que assim o faz e acha que está sendo correto. Só que são 4 anos que ele vai ter um legislador desse gabarito. Então não pode reclamar do que foi escolhido, né? Bom, os exemplos, não, o vereador Maurílio Romano, né, do PP, ele obteve 42 mil, né, votos, né, na disputa da Assembleia do Estado de São Paulo, né, e com mais 7 mil ele poderia estar eleito, né? Mas ele respeita a opção do eleitor. Acho que faltou mobilização maior para divulgar os candidatos locais. Não é só isso não, viu, candidato, viu, vereador? Eu acho que faltou também conhecimento, a divulgação, e aí cabe ao senhor, como vereador, fazer esse trabalho também. Outro vereador pelo PDT, Ricardo Silva, obteve quase 100 mil votos. Não é fácil não. Só que ele concorria a uma vaga na Câmara Federal, como deputado federal, e ele reclama que candidatos com menos votos conseguiram a vaga e ele não. Aí entra o caso da eleição proporcional. É isso que o eleitor dele não sabe, né? Se soubesse, talvez ele estaria lá para ingressar na Câmara Federal a partir de 1º de janeiro do ano que vem, né? Bom,
A verdade é que outros casos, que nem os estaduais, do Samuel Zanferdini, o ex-juiz João Gandini, também tiveram um pouco entre 19 mil e 23 mil votos, respectivamente, né? Bom, com tudo isso aí, a abstenção foi muito grande e poderia ter trazido aí uma representatividade maior para a cidade. E isso só tem uma explicação. A explicação mais coerente possível é que faltou conhecimento do eleitor para que ele pudesse realmente fazer do seu voto a sua arma para a democracia. Falando em arma para a democracia, olha aí, as entidades representativas aí da cidade são contrárias à proposta do reajuste do salário da prefeita Darcy Vera em 44,34%. Representantes do Fórum das Entidades de Ribeirão Preto, FERP, se reuniram para discutir sobre o assunto, né, e fazer uma eventual mobilização. O diretor da Ciesp e Fiesp da região, Guilherme Feitosa, afirmou que o reajuste é um ato descabido, independente da legalidade nesse momento, né? Porque é legal, né? A prefeitura passa por sérios problemas financeiros. Ele citou atrasos no pagamento de fornecedores. A prefeitura tem uma dívida de 60 milhões com empresas prestadoras de serviço, sem falar a área de saúde, né? O presidente do Fórum, Feitosa, disse que não quer acreditar que o aumento seja aprovado pelo Executivo, né? O projeto de aumento está sendo preparado na Câmara, né? Depois de pedido feito pelos fiscais fazendários, porque eles têm os salários vinculados ao que é recebido pela prefeita. Caso a medida seja aprovada, o salário da prefeita saltaria aí dos atuais R$ 17.359,21 para R$ 24.710,25. Antes, porém, uma mudança precisa ser feita na lei orgânica do município. Bom, além de Darcy Vera, o projeto também prevê o reajuste dos salários do vice-prefeito, dos 14 secretários, e equivaleria a um gasto mensal a mais, né, de pelo menos mais de R$50 mil. A prefeita afirmou que não sabia da proposta, né, nem sabia dessa proposta que está sendo aí montada no Legislativo. Atenção, você precisa participar mais aí das reuniões da Câmara, saber o que o seu vereador está fazendo. A OAB de Ribeirão Preto, né, vê com cautela a tramitação de projetos sem o prévio debate com a sociedade. E também disse que qualquer alteração na legislatura, principalmente a que prevê aumentos de gastos, deve ser discutida com a sociedade e com representantes da classe. Bom, o índice é baseado no INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, de 2008 a 2014, período que não houve reajuste. Bom, a CISP não se declarou, não se manifestou, né? E o Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto disse que aguarda mais informações para se manifestar, né? Agora, um reajuste acima de 40%, né? Atenção, senhores vereadores. Foram 2 anos, né? Tem mais 2 pela frente. Depois reclama que não consegue ou se reeleger ou, quem sabe, né, pular aí, galgar voos mais altos como Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Às vezes, além da falta de conhecimento, né, da legislação eleitoral, o eleitor possa estar vendo essas coisas. Vamos fazer um break comercial, de volta daqui a pouquinho com mais informações. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Venha conhecer a Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto.
Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Band Pães você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos, tudo com a melhor qualidade. No almoço tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764. Telefone 3913-5533. Band Pães, o sabor para você e sua família. De volta para o segundo bloco do RP Notícias desta sexta-feira, chegando no final de semana. E olha aí, eu vou fazer um convite para você aproveitar o final de semana, pegar o computador, entrar no site www.sindromedoamor.com.br. Lá você vai conhecer a Associação Síndrome do Amor, um grupo de apoio a famílias e crianças com síndromes genéticas severas. E você tem como ajudar sim. Você fala, não sei o que é isso. O que eles precisam é só o seu amor, a sua solidariedade. Aí você passa a ser um amoroso também. Entre no site, conheça e torna-se um amoroso. E venha fazer o RP Notícias conosco. Eu pessoalmente estarei aí desenvolvendo aí matérias para trazer aqui na telinha da TV RP. E ligue para a gente, 3995-2171. Fale do problema do seu bairro, da sua rua. Nós iremos até lá e trazer essa reportagem aqui para que todos saibam e, quem sabe, conseguir melhorias para a situação que está vivendo. Ligue 3995-2171 ou então entre no Facebook, nas redes sociais, na página RP Notícias, na página também TV RP. Além dos programas que você não viu, você pode conversar conosco e saber tudo o que acontece aqui na família TV RP. Venha participar conosco. Olha, essa semana vamos falar aí agora de campanha Presidente da República. Eu sou contra essa campanha, parece que ela chegou no limite. Mas mais uma pesquisa foi divulgada, que eu também sou contra, devia ser abolido, não ter pesquisa. Pesquisa fica só interna dentro aí dos comitês eleitorais e para que não haja indução de voto. Mas tanto Ibope como Datafolha divulgaram anteontem mais uma pesquisa que mostra os candidatos Aécio Neves e Dilma Rousseff tecnicamente empatados, ligeira predominância de Aécio Neves com 51% dos votos válidos e contra 49% de Dilma Rousseff para a disputa à presidência da República. Margem de erro, né, como se diz sempre, para as duas pesquisas, tanto a Datafolha como a Ibope, que deram números exatamente iguais, né, 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. O que isso representa estarem tecnicamente empatados, né? Esses cálculos foram já excluídos os votos brancos e nulos ou daqueles que se declararam indecisos. Ambas as pesquisas deram o mesmo número, com os votos totais: Aécio Neves 45, Dilma 43, branco nulo 7, não sabe e não responderam 5. Esse é o número oficial do Ibope e o número do Datafolha é exatamente igual, mudando só em relação aos que não sabem, que deu 6%. Bom, o Datafolha ouviu 9.081 eleitores do dia 14 a 15 de outubro em 366 municípios, né? E ambas as pesquisas estão registradas aí, devidamente registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, ontem nós tivemos mais um debate à presidência da República, né, que foi promovido pelo SBT, o UOL e a Rádio Jovem Pan. A Folha de São Paulo participaria, mas como a diretoria da campanha de Dilma Rousseff proibiu perguntas de jornalistas,
então a Folha de São Paulo não participou. Agora, foi terrível o debate, um nível lamentável. Temos que repensar, sim, em campanhas eleitorais que possam trazer um pouco mais de dignidade e respeito ao eleitor brasileiro. O eleitor mais desatento talvez ele tenha achado estranha a pergunta que Dilma Rousseff fez a Aécio Neves, né, a respeito de pessoas que dirigem embriagadas ou sob efeito de drogas, né? Mas o Aécio sacou na hora a insinuação, né, e acabou entrando, né, aonde não mordeu a isca de Dilma Rousseff, né, que a semana passada, por exemplo, ele ficou em dúvida em responder com relação a outra pergunta também de nível pessoal. Nesse debate, Aécio admitiu ter errado e ainda falou o seguinte, né, a senhora deve ser mais direta, presidente. Pergunte o que queira perguntar. Realmente, fui preso, fui pego numa blitz, né? Tal com o documento vencido, e me recusei a fazer o teste do bafômetro e me arrependo, né? Colocou claramente. Aliás, errei sim, dirigi, fui parado, estava com o documento vencido e não fiz o exame, me arrependo. E quanto a essas ofensas pessoais não podem conter num debate presidencial, a disputa presidencial, né? Aécio disse que o adversário ofendia a população quando tentava ofender a ele e sua família com insinuações, e que se a presidente, né, faria melhor se dissesse o que fazer com o país a partir de 1º de janeiro, em vez de olhar para o retrovisor, né? Nesse aspecto, até deu uma sacudida, né? Outra coisa que ficou bem claro, novamente, a Dilma insinuou a questão de nepotismo, né? Onde, segundo ela, Aécio Neves havia contratado sua irmã, né, Andréia Neves, e ele colocou de forma bem enfática que a Andréia trabalhou sim como voluntária num dos serviços de atendimento à população e não recebia nada, ao contrário do irmão da presidente, Igor Rousseff, que foi contratado pelo então prefeito de Belo Horizonte do PT, Fernando Pimentel, e nunca compareceu ao trabalho, mas recebia religiosamente todos os meses os proventos disso, né? Não se pode chegar nesse nível, uma campanha que é para levar uma pessoa a presidente da República. Eu acho que está na hora de repensar como é que essas coisas possam ser feitas, né? E ser colocada de uma forma mais à altura do que o povo brasileiro merece. As mentiras continuaram, né, absurdas, né? Todo mundo sabe, por exemplo, né, que Dilma afirmou que a inflação deverá voltar à meta ao longo dos próximos meses, o que não é uma coisa que se acontece assim, né? Com relação ao governo tucano de Aécio Neves, ela citou outros dados que também Aécio acabou exagerando nos números, e assim, ambos falando de forma absurda. Ontem a Aécio falou que o número de casas, né, e creches que foram apresentadas na campanha de Dilma não correspondem com a verdade. Em contrapartida, Dilma disse que os números com relação a acordos feitos durante o governo Aécio Neves não batem com aqueles que foram apresentados também, ou seja, não dá para conviver com uma situação como essa. Bom, para encerrar o programa, eu quero ler um texto da jornalista, colunista do Diário do Jornal Estado de São Paulo, O Dia do Rio de Janeiro e das rádios Band News e JB FM.
Dora Kramer, Dora Maria Travares de Lima Kramer, admiro muito o trabalho dessa jornalista, e ela escreveu assim no seu editorial no Estado de São Paulo. O PT se ressente de uma atitude crítica da imprensa na campanha eleitoral, mas o partido não se dá ajuda na medida em que a autocrítica prefere a persistência no erro e não cria uma situação que possa lhe atribuir algum acerto. Não há racionalidade, maturidade, transparência nem respeito pelo discernimento alheio no trato das questões que mereciam uma abordagem mais cuidadosa. Tudo é reduzido a uma simplificação infantilizada, embrulhada no invólucro da campanha eleitoral enganosa, recheada de contradições que não resistem à luz da realidade. Com todo respeito que a presidente Dilma Rousseff não demonstra pelo público a quem se dirige, se alguém está pretendendo dar um golpe nesse caso das denúncias da Petrobras, é o próprio PT, que recorre ao velho truque do João sem braço, aquele que se faz de desentendido diante de uma situação difícil à espera de tirar uma vantagem da adversidade. O partido já se fez de sonso uma vez no mensalão. Do ponto de vista eleitoral, colou, mas ficou resquício que virou passivo quando os dirigentes resolveram não dar ouvidos ao grupo que aconselhava a refundação, leia-se, enfrentamento real do problema e mudança de conduta, e optaram por dobrar a aposta na defesa dos condenados e na condenação de juízes. Agora os depoimentos de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef alcançaram o PT em plena campanha no segundo turno. O partido alega uso eleitoral, acusa manipulação e aponta vazamento parcial de informações. Em primeiro lugar, quem se antecipou a informar que autorizava a compra da refinaria de Passadina, com base no relatório falho, foi a própria presidente Dilma no início do ano, porque tinha informações de que detalhes sobre negócios da estatal viriam a público durante a campanha. A ideia de se precaver foi ela quem levou o assunto ao Planalto e, consequentemente, ao campo político. Segundo, tem que se observar a independência entre os poderes. O Legislativo não preza o princípio e, por isso, rendeu-se às exigências do Executivo contra as CPIs da Petrobras e outras coisas mais. Mas o Judiciário não atrela seu calendário às conveniências desse ou daquele governo. Se o juiz Sérgio Moro e os procuradores responsáveis pela investigação da Operação Lava Jato resolvessem esconder depoimentos que, pela lei, são públicos, aí sim deveria ser considerado manipulação eleitoral. Bom, já devidamente esclarecido, o segredo de justiça não inclui os depoimentos de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, que estão sendo divulgados. Eles dizem respeito a uma ação penal cujo conteúdo pode ser requisitado por qualquer pessoa e já foi enviado à CPI da Petrobras e à Corregedoria Geral da União. O governo, portanto, tem acesso e não faz sentido falar em vazamentos seletivos. Bom, menos sentido faz ainda o PT processar o ex-diretor da estatal por difamação e a presidente da República cogitar a demissão do presidente da Transpetro, Sérgio Machado, citado no depoimento alegadamente mentiroso. A demissão foi barrada pelo PMDB, que foi o responsável pela indicação de Machado, lembrando que o tesoureiro do PT, João Vacari, também havia citado, ou seja, combate-se a corrupção, doa a quem doer, desde que doa no vizinho. E é de se perguntar qual parte da ineficácia do truque se faz de desentendido o PT, porque o PT ainda não entendeu, né? O partido surpreende-se por ter sido impregnado com a pecha de corrupto, quando foi ele mesmo, ao longo do tempo, que menosprezou o tema. Desqualificava os partidários chamados éticos, né, e udenistas, e alimentou a questão de mãos sujas inerente ao exercício da política. Bom, esse e paga o preço aí do excesso de esperteza. Esse é o texto da jornalista Dora Kramer para a gente pensar nesse final de semana. Vamos ficando por aqui, até a próxima edição.